podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável. Fala galera, mais um bode do Paulo aí, e pediram para eu falar, e estão pedindo já tem um tempo para eu falar sobre a questão das bets e tudo mais, dos cassinos virtuais, etc. E eu enrolei para fazer isso e nem queria fazer na verdade, porque eu acho que eu não tenho o que comunicar ainda sobre esse assunto, porque é um assunto de alta complexidade, eu não gosto de fazer vídeo ou áudio ou conteúdo só porque está no hype do momento e tudo mais. E as bets são um fenômeno complexo, ele é parecido com o das drogas, álcool, violência doméstica, violência contra a criança e tudo mais. E tem muita coisa acontecendo, não tem sistemas ainda de apoio, não tem, enfim, é muito complexo. E eu não sei exatamente o que eu poderia falar para uma pessoa que está em vício de betting, nesses mecanismos de que eu tenho para divulgar a psicologia e tudo mais, não mais do que eu acho que eu teria para falar para um craqueiro na Cracolândia. Eu não acho que eu tenho poderes divinos para fazer um áudio que vai tirar alguém da Cracolândia. Então, eu também não acho que para alguém que está viciado em bet, eu tenho lá a coisa mais útil para falar que vá potencialmente ajudar as pessoas nesse sentido. Mas eu acho que é um assunto interessante, né, do ponto de vista psicológico e tudo mais, ainda assim. Mas, enfim, eu estudo isso, eu vejo essas coisas, mas não é o que eu quero falar e talvez esse bode não seja tão interessante assim para as pessoas, mas dane-se, é o que eu vou fazer e depois eu decido se eu publico isso ou não. Uma das coisas que eu tenho certeza sobre a coisa das bets é da perspectiva de quem está de fora. Então, para quem pede que eu faça esse áudio, para quem pede que eu fale sobre esse conteúdo. E aí, uma das coisas, cara, que eu acho super importante é não cair no coro da morte, assim, de ficar ali falando eternamente sobre os problemas do mundo e tratar esse assunto como se fosse o caos do universo. Acima de tudo, não usar esse assunto para se colocar num patamar moral acima dos outros, tá? E eu vou falar aqui nesse bode sobre como eu pessoalmente, eu na minha vida, eu lido com essas coisas. Então, acho que toda semana, aí já tem muito tempo que toda semana alguém posta alguma coisa de bet e toda semana acontece a mesma coisa, que é eu olhar aquilo e a primeira coisa que eu faço é um exercício de gratidão. Não por existir bet, não por existir gente fodida, não por ter gente que está viciada, mas por eu estar num lugar da minha vida onde os problemas que eu tenho não é esse tipo de problema. Né? Eu não tenho problema com day trade, eu não tenho problema com jogo, eu não tenho problema com drogas, não tem nada na minha vida hoje que seja um problema que pode acabar com ela. Do mesmo jeito que em N situações possíveis. Né? Então, quando eu olho para um problema desses, a primeira coisa que eu faço é tentar fazer um exercício de gratidão, de olhar para a minha vida, de olhar para o Paulo do passado, que fez um monte de esforço para me tirar desses riscos que eu estava, que eu vivia nesse tipo de risco. E, inclusive com poker, na época, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando teve toda essa coisa que está tendo com bet hoje, já aconteceu com poker lá atrás. Todo mundo que está na Baster.com, ou boa parte das pessoas que estão na Baster.com, passaram por isso em algum grau em relação a day trade, em relação a investimento. E a gente estava nesse mesmo risco de poder fazer uma merda financeira que acabasse com a nossa vida, ou acabasse com a nossa vida financeira e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu sinto, e a primeira coisa que eu percebo, e a primeira coisa que eu faço em relação a isso, que é o que eu acho que as pessoas poderiam fazer, que pode melhorar não a vida de quem já está arrebentado com bet, mas de quem ainda não está, ou pelo menos quer viver de uma forma melhor, é entrar em contato com essa gratidão de que, cara, a gente, na nossa vida, seja lá o que estiver acontecendo, a gente não está numa situação em que a nossa vida esteja por um fio num risco bizarro de acontecerem coisas. Então, cara, para mim esse é o primeiro movimento. Isso evita o coro da morte, evita você estar nesse lugar de um patamar moral elevado, onde, como assim, as pessoas são burras e tudo mais.
Em vez de se conectar com essa violência do mundo, você pode se conectar com a gratidão e perceber que sua vida não é uma bosta, perceber que você tomou decisões ok na vida, que você está num lugar onde você pode continuar vivendo relativamente bem, dentro do possível, por mais que você não seja um milionário, por mais que você não tenha seu apartamento de sei lá quantos milhões e piriri pororó. É muito melhor do que passar o dia inteiro criticando os times de futebol porque estão recebendo patrocínio de bet. Ok. Então, eu acho e eu recomendo que, cara, esse exercício de gratidão de você falar assim, cara, tá, por pior que esteja a minha vida, eu não tô vivendo esse tipo de problema na minha vida. E eu tenho uma chance amanhã de tentar fazer algo melhor, de tentar construir algo melhor, sem ter que pagar um prejuízo bizarro, já é uma coisa muito boa. A segunda coisa, que eu acho que é a mais importante ainda, que é o que eu sempre respondo, não só para esse tipo de problema, mas eu sempre respondo na Baster.com sobre isso, é a melhor coisa que a gente individualmente pode fazer. Porque ninguém vai resolver um problema complexo como das bets discutindo na Baster.com, no bar, em casa, com o filho, blá, blá, blá. É ser humilde e fazer um exercício de humildade, de entender, que nós somos vulneráveis a esse tipo de coisa. E que se a gente não caiu na pira da bet, né, das apostas e tudo mais, isso é uma coisa muito boa pra gente. Mas isso não coloca a gente nesse patamar moral maior. Isso só significa que a gente tem uma vida boa o suficiente para proteger a gente desse lugar. Por motivos que forem, são N motivos, cada um tem as suas proteções em relação a esses vícios e tudo mais, mas é importante a gente ser humilde e entender que nós somos vulneráveis a esses vícios, todo mundo é vulnerável, tá? Não tem ninguém que seja blindado de vício. O vício é um risco potencial que pode se manifestar com qualquer um. E o segundo passo dessa questão da humildade é conseguir olhar para isso e ver só essa diferença de que o problema da bet, de forma geral, e das apostas, assim como do crack, é o risco imediato. Mas que, na verdade, a gente tem um monte de coisas nossas que são tão ruins no longo prazo, pelo menos, quanto isso, e que a gente pode se responsabilizar por isso. Então, eu individualmente, que é o que eu recomendo para vocês, porque para atacar esse problema tem que ser um ataque social que vai envolver milhões de coisas, assim como foi no álcool, e proibir propaganda de álcool, proibir patrocínio de álcool e tudo mais, assim como usar cinto de segurança, assim como usar capacete de moto, assim como um monte de coisa na vida, não é uma coisa que individualmente a gente vai mudar a sociedade. Né? Assim como o Day Trade e a Baster tenta montar um lugar comum onde algumas pessoas podem se beneficiar de uma cultura de investimento que não envolve a maluquice que põe as pessoas em risco, mas que, como eu já falei, muita gente da Baster.com veio parar na Baster.com tentando sair desses lugares difíceis. O exercício de humildade é você olhar para isso e conseguir ver que, cara, ainda bem que eu não tenho essa coisa que me põe em risco amanhã, porque o problema do cassino, do crack, etc., tá nisso, é no risco amanhã. Se não tivesse um risco amanhã de você quebrar, ninguém ia estar falando nesse assunto. Mas que todo mundo tem alguma coisa que está fazendo hoje em dia que no longo prazo é complicado também. Então, o mais batido com certeza é o álcool, cara. Então, essa é uma chance de se olhar para isso e falar, não, mas estão patrocinando o álcool, estão patrocinando as apostas e não sei o que, piriri pororó. Mas assim, o quanto você acha que a tua decisão de beber ou não é diferente dessa das apostas? Tá? E eu estou falando do álcool, que é um tema batido aqui, que eu já falo muito, mas, cara, envolve tudo na tua vida. Mais uma vez, na questão o quanto que ficar olhando cotação, investimento, tarará, é diferente de aposta. O tanto que ficar obcecado com análise de empresa e tarará, porque você tem que ser rico. O quanto que não é isso, né? O quanto que você não está carregando disso. Eu não estou falando que é, pode ser que não seja, mas o quanto que a necessidade de ficar estudando ação para ganhar mais dinheiro e tudo mais é diferente do cara que está num ciclo de aposta. Talvez lá seja mais claro, né? A questão de que o cara vai perder.
mas o quanto que o fundamento da motivação não é o mesmo de não, eu quero ganhar, eu vou ganhar, eu só vou ser alguém se ganhar. Não sei. Na questão do álcool, o quanto que você bebe por essas forças que você não tem nenhum controle, né? De que você foi ensinado a beber, que você acha que beber é coisa de homem, que você acha que beber é uma coisa, etc, etc, etc. Se você é obeso, o quanto que você está aí criticando a galera das apostas e não exerce esse controle da tua vida em relação à comida, enquanto, ou se você é sedentário e é desses que fica falando que não, praticar esporte é uma merda, não tem motivação para praticar esporte, e por aí vai. Então, eu costumo olhar para essas coisas, não me isentando delas, mas tentando compreender o fenômeno maior como um todo, e entendendo que, eu tenho que ser grato em olhar e falar, cara, ainda bem que meu problema não é esse, não é um problema que pode me matar amanhã diretamente, apesar de eu ter problemas que podem me matar amanhã, e de não me botar nesse patamar moral elevado e ficar me escondendo como pessoa de um lugar fingindo que esse problema é um problema daquelas pessoas e um problema das Bets. Isso é mais uma representação dos N problemas humanos que existem, e aí envolve álcool, envolve droga, envolve sedentarismo, envolve vício, envolve ser agressivo com a esposa, envolve ser a esposa ser agressiva com o marido, ser agressivo com crianças e tudo mais, e piriri pororó. Mas quando eu olho um problema que brilha desse tanto, um problema que é um fenômeno social grande, eu não, mesmo que eu não participe dele, pelo menos mais porque eu participei disso quando era do poker, eu cheguei a participar um pouco na questão dos investimentos, em algum momento eu achei que day trade era uma coisa massa, e hoje não, ainda bem, mas eu ainda carrego meia dúzia de problemas, e eu olho para isso dessa forma, sendo grato de não participar desse problema, mas ao mesmo tempo humilde, entendendo que eu não resolvi todos os problemas da minha vida, e que ainda bem que eu não estou nesse problema, mas que eu tenho outros para resolver. E entendendo inclusive a insuficiência humana, entendendo a busca humana, entendendo outras questões maiores que eu já falei em 1000 vídeos, já falei em vários bods e tudo mais. Então eu não vou fazer um bod só sobre isso, porque isso é quase uma cultura inteira de saúde que eu tento passar aqui na Baster.com. Né? Das redes sociais, cara. Você está falando aí das bets e tudo mais, mas o quanto que você consegue criar uma vida boa nas redes sociais, ou apesar das redes sociais, né? Então, mais uma vez, que nem eu falei, eu já fiz vários bods também falando disso, da questão das redes sociais, falando, cara, as redes sociais não são um problema por si só, elas só predam no problema que existe. Elas predam no vazio humano e na dificuldade das pessoas de assumirem as próprias vidas e fazerem buscas significativas. Ah, mas o algoritmo é piriri, pororó, a dopamina, foda-se tudo isso, cara. A pergunta é por que a tua vida não é boa o suficiente para te chamar de volta depois que você passa 3 horas na rede social? Por que você não construiu hábitos para você que te protegem disso? E a mesma coisa vale para a Bet, a mesma coisa vale para a rede social, porque esses fenômenos são humanos, eles não são exclusivos às necessidades. Por que você só se diverte bebendo? Né? Essas são as perguntas importantes. Então, apesar de não ter nada para falar, para ajudar, ou até tenho no nível individual, assim, se a pessoa estiver no meu consultório, eu ajudo pessoas com problemas diversos, de álcool, drogas, jogo, etc, etc. Eu só não sei o que falar para quem socialmente fora do consultório, assim, qual é a mensagem que eu tenho que passar para uma pessoa que está na Cracolândia. Eu não sei o que falar sobre isso. Mas eu sei o que falar, que é isso que eu estou dizendo, para quem ainda não participa desse problema ou não participa de um problema que tem um risco grande. Seja grato por não participar disso. Seja grato por não estar nessa linha do ponto que você pode tomar um tiro. E seja humilde em entender que, seja lá qual for o motivo, não é que você não tem problemas. É só que o seu problema não é esse que é de risco. E se empodere da tua vida para tentar construir uma vida melhor, para evitar que isso aconteça com você. Porque se você não construir, uma coisa a gente sabe sobre vícios de forma geral,
que o fator protetivo de vícios é a qualidade da tua vida. Quanto mais opções de coisas boas na tua vida você tem, menos risco você tem de ficar preso em uma coisa única ou numa solução mágica, como é a questão do vício, com álcool, droga, jogo, trade, seja lá o que for. Então, assim, o que você está negligenciando na sua vida que pode te proteger amanhã do vício? Porque se você tomar por garantido, se botar nesse patamar maior e não entender que você faz parte dessa coisa humana e desse jogo social, por exemplo, com álcool, ou por exemplo, dos investimentos, ou por exemplo, do seja lá o que for, talvez você esteja criando um cenário que vai te deixar vulnerável para o vício amanhã. E entender que a saúde é uma busca contínua, entender que estar bem é uma busca contínua, não é uma coisa que você conquista, e que você tem que continuar lutando para ter uma vida melhor, com uma qualidade melhor, onde você tenha mais disposições de coisas para viver bem, é o que vai te proteger em última instância. Então, se você perder umas cacetadas porque você não diversificou seu patrimônio numa queda de uma ação tal, ou sei lá o que aconteceu, você está aumentando a sua vulnerabilidade para vício. Se você ficou obcecado com o mercado e numa queda de mercado, você acha que aporte, meu Deus, é o aporte, é financiamento não, é investimento e tudo mais, aí dá uma baixa do mercado, você perde os caralhos de dinheiro, não estou falando que você vai jogar, você vai entrar no cassino e jogar, mas com certeza você está abrindo essa porta. Porque se você coloca no teu norte que é isso, e aí uma hora ou outra acontece um desvio, acontece uma tempestade que te tira desse lugar e você fica desesperado para voltar, você vai arrumar um jeito mágico disso. E se você não tiver foco na família, na tua vida, na tua qualidade de vida, nos esportes, em tentar entender quem você é e o que você pode fazer continuamente para melhorar a sua vida, você está se botando em risco, cara. Então, eu não tenho nada para falar para quem já está viciado, mas para quem não está viciado, cara, entenda o que é esse vício, entenda que isso aparecendo na sociedade dessa forma que está aparecendo, existe essa vulnerabilidade para você. E você se protege disso não é falando mal disso, é entendendo isso como um fenômeno humano e se protegendo disso. E trabalhando continuamente para ter uma qualidade de vida, não é fingindo que você está além disso. É você entendendo que você é vulnerável a isso, tanto quanto os outros erros e outros hábitos ruins que você tem na sua vida. Neste momento, você só tem a sorte desse não ser o seu problema. E essa sorte está diretamente vinculada, a sorte eu digo no sentido da probabilidade, à qualidade geral da tua vida. Tem muitas coisas que te previnem, que te impedem de ser um viciado em droga, em álcool, ou agir como um alcoólatra, que você nem entende. E se você não der atenção para isso e você abrir mão disso, existe uma chance muito grande de você se tornar um viciado. E esse lugar da humildade que eu estou falando, ele te bota nesse lugar do desenvolvimento contínuo, ao invés de você fingir que você tem um ego perfeito. Tá? Então, onde que você está criando aí uma mágica de ilusão para se proteger de algo que te põe em risco? Porque é isso, você só tem a sorte do risco que você tem hoje não ser tão imediato quanto o da bet e o do crack. Né, quanto das apostas e o do crack. Então, mesmo que você não consiga fazer nada sobre o teu vício hoje, sobre esse lugar onde você deixa passar hoje, pelo menos assumir que você tem esse defeito e entender que ele faz parte da tua vida vai te ajudar a não se colocar nesse lugar idiota, né, da perfeição, do que não, eu tenho a vida perfeita e tudo mais, e vai te ajudar a entender que você é vulnerável a os N problemas sociais e os N problemas de vícios. Né? Todo mundo acha que não vai ser viciado até o dia que vira, porque isso é um fenômeno humano, natural, e pessoas se tornam viciadas, porque é assim que acontece. Dei exemplos aí do álcool, rede social, de ser um babaca com a esposa, de ser um babaca com o filho, ser babaca com o marido. Dei exemplos, tem vários, de ser um babaca no trânsito, enfim. Entenda que a única diferença entre isso e a bet e as apostas é que o seu não tem risco imediato. Tá? E tente trabalhar, se não consegue trabalhar, pelo menos aceitar isso. Você também é vulnerável aos problemas humanos. E isso talvez te
te ajude tanto a mudar quanto a evite que você faça decisões que podem te levar para um lugar bem, bem ruim, como é de quem está viciado nessas coisas. O Baster fala muito disso, assim, de que o viciado é viciado em perder, né? E de que o que ele quer perder é porque não é isso. O viciado, se você for ver o viciado em jogo, ele não é viciado em perder, ele é viciado em ganhar de um jogo que todo mundo perde. Né? É uma coisa sabe, do extraordinário, do underdog, de ir contra as chances, sabe, de ser melhor que todo mundo, de chegar em primeiro lugar. Né? Porque se você der um jogo para o viciado que ele tende a ganhar, ele não joga. Porque ele vai ganhar pouco, porque os jogos que você ganha pouco. Ele não quer só ganhar, ele quer ganhar contra a banca, ele quer ganhar da coisa impossível. Né? E quanto disso tem em você hoje? O quanto que você está querendo provar para todo mundo que você está fazendo a parada contra as chances. E é isso, você está escondendo os teus erros e falando, não, mas aí eu vou virar a parada lá depois e vai virar os caceta. É por isso que eu posso fazer o que eu posso fazer porque eu dou conta. E, na verdade, é isso. Você só está lutando contra a banca, querendo provar que você vai ganhar, mesmo que as chances estejam contra você. Quando aqui na Baster a gente fala o oposto, de que o máximo que você pode fazer é colocar as chances ao seu favor, não lutar contra aquilo que você tem maior tendência de perder. Tá? Então, galera, eu não sei se é isso que vocês queriam, na verdade eu tenho quase certeza que não é isso que vocês queriam, de um bode sobre os cassinos, apostas, bets, etc. Mas é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Olhem para isso com um exercício de gratidão e humildade, porque vocês vão ganhar muito mais do que brigando contra um fenômeno humano. Beleza? Abraço aí, galera. Até o próximo bode.